você estiver zangado ou frustrado e não estiver conseguindo meditar, tente abandonar ideias como sucesso e fracasso. Ou noções abstratas como preciso purificar o meu corpo. A nossa tendência não é assim que deveria ser. Como se existisse uma forma correta de sentir. Nesses dias é provável que você sinta uma tensão nos ombros, no pescoço ou nas costas, o que pode parecer uma confirmação de que a meditação não está funcionando. No entanto, esses são sinais de que a exploração do corpo está se revelando importante. Talvez você esteja percebendo pela primeira vez, em tempo real, como a mente cria tensão no corpo. Logo, você notará que o corpo também cria tensão na mente. A consciência dessa relação é uma grande descoberta. À medida que você passa mais tempo observando as tensões, perceberá que o simples fato de estar atento a elas ajuda a dissipá-las. Você não terá que fazer nada, a não ser observar com curiosidade amigável. Tudo mais é consequência. Bom dia a todos, atenção plena com os meus post-its aqui, falando aí sobre a relação, de corpo e mente e meditação. Então, bom dia a vocês que já estão por aí. Eu vou agora então pedir para todo mundo que já está aqui na live, por favor, enviar um aviãozinho, convidar mais pessoas, aqui para a live. Então, hoje a gente vai falar com a Luzia Martinez, mais uma história transpessoal, uma história aí de encontro, com uma nova consciência. Então, essa história pode tocar uma pessoa que não está aqui na live nesse momento, porque talvez eu não conheça ela não está no perfil da Lubrati, não segue o Te Cuida, e aí justamente você pode ser essa ponte, entre essas pessoas. Então, vou aguardar que a Luzia entra na live. Deixa eu mandar Oi, Deusa. Oi, pessoal. Bom dia, Douglas. Bom dia, Elisa. Bom dia, pessoal. Doutora Maria Paula Gonçalves. Bem-vindos. Isso aí, obrigada pelos coraçõezinhos, Luzia. Então, vamos chamar a Luzia. Essas lives aí, agradecendo sempre a Lubrati, Cris, bom dia. Então, agradecendo aí a Lubrati por essa experiência, esse espaço onde a gente pode conversar sobre uma história transpessoal, Essas lives são inspiradas no estudo Caminho lá no CIT, Colégio Internacional de Terapeutas, Caminhos da Realização dos Medos do Eu ao Mergulho no Ser, do Jean-Yves Liloup. Então, ele fala que nossa vida é frequentemente um acordeon que se abre e se fecha. Algumas vezes estamos num estado de consciência e experiências transpessoais nos abrem de um só golpe. Existe o perigo de a gente não conseguir integrar mais e fazer o elo entre a consciência anterior e a nova consciência. Alguma coisa foi quebrada. É o que ocorre em certos casos de esquizofrenia. Pessoas que viveram uma experiência transpessoal brutal e não conseguiram integrá-las. E aí, nesse caso, é o terapeuta que deve aprender a integrar esse estado de consciência ao estado normal. Então, a Luzia já chegou aqui. Então, essa live aí inspirada nesse estudo que eu realizei lá no CIT e com a permissão do espaço aqui da Lubrati, a gente fala
transpessoais aí na vida de cada um. E hoje aqui recebendo então a Luzia. Ela está chegando, pronto. Bom Oi, dia. tudo bem? Eu estou bem, como você está? Tô bem, tá me escutando? Oi, sim, sim. Então tá bom. Tá Seja me muito vendo bem? bem-vinda aqui ao Instagram da Lubrat. Muito obrigada por você aceitar o convite, se disponibilizar. Fala um pouquinho sobre Imagina. você, Luzia. Bom, o que que eu posso falar sobre mim? Vamos lá. Eu sou a Luzia, tenho 57 anos, sou casada, mãe de 3 filhos, tenho uma neta linda, maravilhosa, de 7 anos e uma cachorrinha. Sou formada em psicologia, mas atuei no mercado financeiro por 31 anos. Me aposentei agora recentemente, vai fazer 2 anos já, né? A pandemia correu tão rápido que a gente nem percebe o tempo passar. E agora fiz a minha transição de carreira e voltei a atuar com a minha formação de psicóloga. Também fiz alguns cursos de coaching, de constelação familiar. E estou aqui trabalhando como terapeuta nesse meu e dando consultoria, fazendo treinamentos, estou fazendo de tudo um pouquinho. Estou me inserindo nesse novo mercado. Que maravilhoso, né? Porque é o que o mundo precisa agora é de É, terapia e de terapeutas, né? verdade. Consequentemente. Porque é o terapeuta que integra, né? O terapeuta que ajuda quando a pessoa está aí com algo que ela não entende e aí precisa integrar e voltar a viver, né? Ser feliz, pleno, na maior parte do tempo quanto possível, enfim. Essa pandemia foi realmente uma experiência para todo mundo, né? E aí quem está Um mais processo de conectado, adaptação, né? é, Um processo de enfim. adaptação que, na verdade, as E, pessoas não tiveram tempo para se adaptar, tiveram que virar a chave de ó, uma hora para outra. junto. Mas queria saber que história que você trouxe para a gente aqui de uma experiência transpessoal. Então, vamos lá. Eu, na verdade, né, aquele dia a gente conversou e eu mal sabia o que era o transpessoal. E até queria que você falasse um pouquinho, porque eu cheguei um pouquinho Vou mais tarde, que falar. você falasse um pouco para as pessoas o que é o transpessoal, para não sei se todo mundo que está aqui nos ouvindo sabe o que vem a ser isso, para que a gente possa dar esclarecer, né? Sim, sim. Você prefere que eu fale agora? Falo sim. Prefiro, Pode vamos ser? lá. Aí você conta, depois eu conto. Tá certo. Ó, a Dida entrou. Oi, Dida, Elisa. Bem-vindo, pessoal. Obrigada aí por estar aí com a gente nessa live. Bom, então a transpessoal, né, ela é a psicologia transpessoal, é a quarta força da psicologia, onde a gente entende o ser humano como um ser humano, um ser espiritual, né? Então a gente tem a parte física, mental, emocional e espiritual, sendo que espírito não está ligado à religião, sim à essência da palavra, né? Que é o sopro, é a ligação invisível que a gente tem entre os seres humanos, entre os seres vivos, entre tudo, a natureza, o universo, enfim. E como que essas infinitas, sei lá, conexões, né? Às vezes são percebidas, né? E aí a transpessoal ela usa do recurso do eixo completo experiencial do ser humano, né? O eixo da razão, emoção, intuição e sensação. A intuição ela é o que é um menos explorado, vamos dizer assim, aqui no Ocidente, né? Porque a gente ainda tem uma cultura, uma educação mais voltada para o materialismo, mais voltada para o físico, enquanto que no Oriente, por exemplo, já existe
mais abertura aí para essa nossa habilidade, que é a intuição. Então, a transpessoal, ela aborda dessa maneira. E nesse sentido, aqui nessa live, a gente fala de experiências transpessoais porque elas transcendem, né? O ser humano tem a necessidade de transcender. Às vezes a gente tenta transcender bebendo álcool, por exemplo, usando drogas, sei lá. Mas a gente pode transcender através da meditação, através de uma conexão espiritual, através a religiosidade, ela é o que mais se aproxima às vezes dessa não explicação, assim. Mas não necessariamente a pessoa precisa estar envolvida numa religião. Às vezes, um estado de presença, né? Como eu sempre comento aqui, uma contemplação de estrelas, do pôr do sol, já faz a gente perceber esse mundo maior, mais amplo, né? Com uma consciência mais ampliada. Não sei se eu complico ou se eu explico. Você está falando um pouco de conexão com algo maior, com algo invisível. Isso, invisível. E aí, você que estuda já a constelação percebe isso, né? A gente tem uma conexão com os nossos ancestrais que é invisível. Por quê? Porque a gente, talvez algumas pessoas conheçam os bisavós, mas raramente, né, os trisavós, depois, antes, mas eles existiram, é um fato, né? E a gente está conectado com eles de uma forma. A constelação fala que a gente carrega isso no nosso. O Bert, né? Vamos falar constelação, não. O Bert, que é o pai da constelação, ele diz que a gente carrega isso no nosso DNA. É como se a gente já soubesse. É como se a gente sentisse literalmente o que a gente traz da nossa ancestralidade. E eu vejo muito, às vezes, quando eu estou atendendo um cliente e a pessoa fala alguma coisa, eu falo, mas Luzia, eu nem conheci essa pessoa, nem sei quem é. Você não precisa conhecer, você não precisa saber quem é, mas você, por algum motivo, você está identificado com essa pessoa, né? Porque você traz essa carga genética dessa ancestralidade junto com você. Então, de uma forma inconsciente, você sabe disso. Como? O Bert disse que não tem o como, né? Não sabe como, porque é algo que é realmente invisível, né? E é limitado para o nosso campo de visão. A gente, aí já outra sabedoria que eu estudo, ela explica que a gente é como se a gente fizesse parte de uma grande figura, de um grande quadro. E a gente está numa parte desse quadro e a gente não consegue ver a figura completa. É uma limitação nossa, individual. Mas essa figura completa, ela existe e a gente está todos nós estamos conectados. Então, tem os sistemas familiares, mas existem também outros sistemas, né? Os sistemas que, quando a gente se une por uma afinidade ou então por uma questão de um trabalho, ali existe uma conexão invisível e a gente vai ter ali desafios e também a gente vai ter alegrias, a gente vai encontrar pessoas que vai carregar para a vida toda, né? Por exemplo, amizades muito bacanas que são feitas fora do contexto familiar, e aí também a gente se relaciona e, enfim, encontra, casa e continua essa história. Separa e vai em frente, enfim. Acho que é isso, assim. Não sei, pessoal, por favor, me perguntem quem está aí, quem nunca ouviu falar de transpessoal, que eu falo tanto. É um assunto que eu sou apaixonada, mas justamente por isso, Luzia, por ser um assunto às vezes complexo, enfim, de explicar por palavras, eu peço para trazer uma história. Depois que eu comecei a trazer essas histórias aqui na live na Lubrate, outras pessoas falaram assim, nossa, eu também tenho uma história transpessoal. Então, a pessoa entende pelo exemplo, né? Por isso que eu achei muito bacana essa ideia de tentar traduzir esse termo através de uma história.
E é porque é tudo muito subjetivo. E tudo que é muito subjetivo e que não é tangível é mais desafiador para as pessoas entenderem. Então, através de contar histórias, fica mais fácil de realmente ilustrar e a pessoa visualizar. Mas também tem que acreditar que nada é por acaso. Sair da racionalidade e ir para a emoção. Tentar sentir e não só pensar. Eu acho que quando a pessoa entra só no sentir e não fica só no pensamento, talvez ela se permita viver uma experiência como essa, vamos dizer assim, né? Isso, até ainda bem que a minha mestra não está aqui para me puxar a orelha, mas é, de eu não explicar tão corretamente com as palavras certinhas, enfim, mas isso tem post aqui no Instagram da Lubrati, tem as definições certinhas pelo Pierre Weil, pelo Lilup, enfim, tá tudo escrito, mas como você disse, isso é racional, seria usar somente a razão, né, para entender um estudo, uma linha de pensamento da psicologia. E a ideia de trazer uma história é justamente a gente experienciar, a gente usar a razão, mas também a emoção, a intuição, né? E a sensação. Através dessa live, a gente pode tocar a vida de uma outra pessoa, entende? Então aí a gente usou todo o eixo experiencial. Tem que fazer sentir e não fazer sentido, a Luana disse. Achei lindo. É verdade, gostei, gostei. Gostei dessa frase. Vou anotar depois. Tem que fazer sentir e não fazer sentido. Mas quando você faz sentir, começa a fazer sentido. É isso. Está tudo ligado, está tudo ligado. Verdade. Mas eu queria pedir para você, então, contar essa história para a gente poder falar um pouco sobre ela. A história que eu te contei foi quando eu tive a minha primeira filha, a Carol, aos 19 anos, né? E minto, eu engravidei aos 19, ela nasceu quando eu tinha 20, com 21 eu me separei. E aos 30 eu conheci o Daniel, casei com o Daniel. E a gente tinha um sonho de construir uma família, de ter uma família. E por muitos anos a gente tentou engravidar e não conseguia, não conseguia. Ficamos aí 8 anos tentando engravidar. Fiz 3 inseminações artificiais e eu fui no homem da íris, que lê a íris, fiz acupuntura, ou seja, a gente usou todos os métodos, tanto de medicina alternativa como de medicina normal, para tentar engravidar. E aí eu falo que eu fiz uma viagem que eu ganhei do banco na época para Paris. E quando eu voltei de Paris, eu estava grávida. Então foi assim uma alegria para gente, porque 8 anos tentando e depois simplesmente do nada engravidei e voltei. Eu falo que o Júnior é made in Paris, né? Que voltei de lá grávida. E quando o Júnior nasceu com síndrome de Down. Nenhum dos exames detectou que ele tinha síndrome de Down. E olha só, vou contando as experiências que você vai me dizer se isso é transpessoal ou não. Todos os exames o médico tinha pedido para eu fazer num determinado médico. Num determinado médico lá, uma pessoa de confiança desse médico. E quando foi para fazer a transnucência nucal, que é o exame que detecta se a criança tem síndrome de Down ou não, eu liguei no laboratório e a moça falou assim, não, o seu convênio não cobre esse exame aqui. Não é que o seu convênio não cobre em qualquer lugar, ele não cobre aqui. E aí eu tive que procurar um outro lugar para fazer o exame e fui fazer em outro lugar esse exame. No mês seguinte, ou no próximo ultrassom, não sei quanto tempo depois, que eu voltei ao médico normal do ultrassom, que eu teria que estar fazendo todos os exames, a moça da recepção falou assim, por que você não fez esse exame anterior aqui? Falei, eu liguei e vocês falaram que não cobria.
Ela falou assim, não, cobre, lógico que cobria. Ou seja, não era para eu fazer o ultrassom naquele laboratório. Porque se eu fizesse naquele laboratório com aquele médico experiente, com certeza ele teria detectado que o Júnior tinha síndrome de Down. Mas acho que eu não estava pronta para receber aquela notícia naquele momento. Tanto é que o médico disse, ou vocês caíram nos 5% de margem de erro, ou a pessoa que fez o exame não tinha experiência e fez o exame de forma errada. Enfim, quando o Júnior nasceu, eu digo que foi literalmente do luto à luta, né? Foi um susto, nós não estávamos preparados para receber aquela notícia, lidar com a coisa nova, com uma coisa diferente. E aí a gente fica se perguntando, né? Por quê, né? Por quê? Por quê? Por quê? E um dia eu estava dando de mamar para ele, eu e ele sozinha, e com a minha Pedrita, com a minha cachorrinha deitadinha assim do meu lado. E aí eu lembrei, né, que um dia, em algum momento, não lembro se eu estava numa igreja, não consigo lembrar exatamente onde eu estava. E conversando com Deus, eu lembro que eu tinha uma amiga que falava assim, que Deus falava com ela, e eu falava assim, como que Deus fala com ela, né? Eu queria viver essa experiência, eu não sabia o que era isso. E aí, eu lembrei, dando de mamar para ele, que um dia, eu não sei se eu estava numa igreja, onde foi, que eu falei assim, por que eu não consigo engravidar, né? Eu falei, eu acho que eu não consigo engravidar porque o que está preparado para mim é uma criança especial. Falei, se é isso, se for isso, que então venha. Eu já me sinto pronta. Eu já tinha 39 anos, 38 eu tinha, né, quando eu engravidei do Júnior. Falei, não dá mais tempo de eu preparar. A única coisa que eu queria é que fosse uma criança que me permitisse continuar viajando, que me permitisse continuar realizando meus sonhos, que são as coisas que eu gosto, que eu amo, que eu possa levá-lo comigo para fazer tudo aquilo que eu mais quero, mais gosto sempre. Então, naquele momento, foi um momento que eu falei, aceitei tudo aquilo. Eu falei, poxa, eu já sabia que era isso. E talvez por conta disso eu tenha demorado tanto para engravidar. Porque eu não me sentia pronta. E a partir daquele momento, né, eu dando de mamar para ele, sozinha, eu e ele, eu me lembrei desse momento único, né? Onde eu me abri para recebê-lo. E aí, a partir daí, acho que tudo ficou mais fácil de lidar, de entender, e de tocar a vida depois de algo que a gente não se sente preparado ou que a gente não está preparado para viver, né? Então, acho que essa foi uma experiência que você me disse que era transpessoal e eu nem sabia o que era isso, né? É isso. E aí, eu acho que é isso, né? É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso ouvir a tua história, porque você estava num estado, né, de consciência, e aí quando você tem o bebê, vem outro estado de consciência, daí sim brutal, né, como você disse, não foi fácil, para algumas pessoas, mas enfim, é difícil só vivendo a experiência que dá para saber, né? Ali na hora, né, Luzia? Não dá para saber falar assim, não, eu levaria isso de boa, mas tem que ver na hora, né? Como que é. E aí você teve aquele impacto inicial, mas aí quando nesse momento que você estava amamentando, você teve a consciência que você permitiu, né? Que você aceitou viver enfim, essa experiência aí com o seu filho, né? Permitiu que ele viesse e ele veio de uma forma onde você pode continuar aí os seus sonhos, as suas viagens, então veio exatamente como você pediu. E aí, a partir desse momento, você integra e aí a sua vida não mudou a partir daí, né? Ela continuou a mesma. Mas você, com seu estado de consciência novo, você consegue viver melhor.
E é isso que a gente, na transpessoal, muitas vezes no setting, né? Óbvio que a transpessoal ela não é aplicada somente na clínica, né? Tem a transpessoal na educação, tem no ambiente corporativo, tem vários outras formas de aplicação a transpessoal em grupo, em retiro, enfim. Mas na clínica, as pessoas trazem essa experiência que elas ainda não integraram, né? E você teve essa integração de forma natural. Mas na clínica a gente faz o possível para que a gente consiga integrar e com a nova consciência a pessoa consiga viver melhor, né? Porque a vida continua e a gente precisa viver como a gente falou no começo, a pandemia está aí, né? E a gente tem que procurar viver da melhor maneira possível. Eu sei que não está fácil, não está fácil para ninguém, mas a gente, quando a gente consegue integrar, entender e tirar e entrar no fluxo, né? Enfim, as coisas ficam mais fáceis. Então, sim, essa é uma experiência transpessoal que você mesma integrou, né? E que aconteceu aí no seu dia a dia, de uma hora para, de um minuto para outro, você tinha um novo estado de consciência. E acho que é uma forma de você, quando você entende ou você toma consciência daquilo, fica muito mais fácil de você lidar e de você caminhar. Isso. E de você. Porque eu acredito que a gente vem aqui para cumprir com uma missão, né? Para aprender alguma coisa, para se desenvolver. E a partir desse momento que você entende, poxa, com essa oportunidade eu vou ter mais oportunidade ainda de crescer, de me desenvolver, de aprender, de lidar com certas coisas, que, que toda experiência nova te traz, né? Isso é muito rico. Isso é muito rico. Agora, se você fica no ó céus, ó vida, ó desgraça também, né? Aí você não consegue caminhar. E como é o medo do ser humano do desconhecido, né? Porque você, a partir do momento que nasce esse bebê, que você não foi preparada através de um exame que podia ter detectado antes, talvez você sofresse antes, né? E não era para você sofrer antes, enfim. E a série de acontecimentos foi. Eu entendo assim que os acontecimentos sincrônicos, como diz o Jung, né? Não são por um acaso, eles são, enfim, era assim que era para ser. Mas o que eu ia te falar é que você tinha medo do desconhecido. Hoje, quantos anos tem o Júnior? 18. Ó, voou. E agora que você já conhece bem o Júnior e como é conviver com ele, com esse ser humano especial, né? O que você diz de tudo isso para as pessoas que estão Nossa, aí eu nessa hora? digo que como ele para mim, ele é uma criança normal, uma criança. Ele já não é criança, né? Ele já é adulto. Lógico, ele tem as limitações dele, ele tem algumas limitações que a gente olha para o mundo normal e diz o que é limitação e o que não é limitação, mas como ele não consegue falar como nós, então muitas vezes ele, para algumas pessoas, a questão da comunicação seja um desafio, mas a gente entende ele perfeitamente, os amigos na escola entendem ele perfeitamente, ele consegue se fazer expressar, ele leva uma vida normal de escola, de esporte, de alimentação, enfim, o desconhecido e o diferente assusta. Eu acho que isso é natural, né? Poxa, como eu vou lidar com isso? Será que eu vou conseguir dar conta disso? Porque aquilo que é padrão, todo mundo sabe fazer, é rotina, e mesmo assim, para qualquer mãe, quando uma criança nasce, para mãe de primeira viagem é um desafio, gera insegurança. Será que eu
que eu estou fazendo certo? Será que eu não vou machucar a criança? Será que a criança está chorando? Será que eu vou identificar o que é o choro, o que não é o choro? E com o Júnior não foi diferente. A mesma coisa, né? É a mesma coisa. Aham. É uma criança como outra qualquer que também chora. E só que só pelo fato dele ter síndrome de Down, a gente acha que podia ser diferente. E aos poucos a gente foi vendo que não, né? Ele é terrível, ele é um terremoto, ele apronta, cada dia ele apronta uma coisa diferente. Porque o que ele tem de diferente é que ele não tem malícia. Eu acho que Ah, isso é o que faz ele diferente, né? Ele não é uma criança que tem malícia, para ele tudo é normal e na sociedade a gente tem muito padrão para seguir, né? E para é. ele não tem esses padrões, a gente tem que explicar para ele o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então, Você acha que ele é mas uma eu me pessoa que divirto. tem, ele tem menos julgamento? Quando você fala que ele não tem malícia, será que ele tem menos julgamento do outro? É, eu vou te dar um exemplo do que ele fez ontem, por exemplo, na escola, que ele não deve fazer. Ele foi ao banheiro, ele viu que ele sujou a cueca e ele tirou a cueca e foi para a classe com a cueca na mão, né? Ah, Então, imagina, isso é um comportamento totalmente inadequado para a nossa sociedade, né? É isso para que eu nossa digo sociedade. que é uma questão de julgamento mesmo. Então, ele estava incomodado com aquilo. Ele foi lá e levou para guardar dentro da mala. Mas a sociedade recrimina esse tipo de comportamento. E é esse tipo de coisa que a gente precisa ensiná-lo, que não pode, que realmente é feio, que ele tem que levar a mala para o banheiro, guardar a cueca lá. Então, são pequenas coisas que a sociedade talvez recrimine, muitos, algumas pessoas entendem, outras não, e a gente vai adaptando. É uma questão de adaptar a criança ao que a sociedade espera da gente, mostrar para ele. E aí a gente chegou em casa, conversou com ele, explicou para ele que ele não pode fazer esse tipo de coisa, que ele tem que levar uma sacolinha. Então, são pequenos detalhes que eu falo que é ingenuidade. Ele não estava vendo maldade nisso, muito pelo contrário, ele não quer ficar sujo, ele não se sente bem sujo, né? Só que ele pode fazer isso de forma diferente. Então, é essa paciência que a gente tem que ter de explicar o que para muitos é óbvio. Por isso que eu falo de ingenuidade, né? Porque ele não. Você tem que falar o óbvio tem que ser dito, eu costumo dizer, né? É isso. Aham. Que máximo. É, Então, o Lucas comentou aqui, ele falou assim, kkk, igual aqui, presente em nossas vidas. É verdade, né, Lucas? uma pessoa diferente que provoca, porque questiona algumas coisas e, enfim, aí a gente precisa parar para pensar, né? Isso dá trabalho. Mas o que eu gosto muito de destacar é que a gente gruda umas informações e se a gente separa, pode ver com mais clareza. O que precisa ser eliminado não é o diferente, é o preconceito, né? É a falta de tolerância, de compreensão, de paciência. Isso precisa ser, sim, eliminado. O diferente tá. Nós somos diferentes um dos outros, né? Cada ser humano eu entendo como um ser único. Apesar de a gente ter muita coisa parecida, é um conjunto único de luz e sombra, né? É um blend único. Nós somos todos diferentes e iguais, e aí o paradoxo, né? É. Mas é E aí isso, eu acho assim, que eu é isso, agradeço muito. a gente aprendeu a lidar com isso. Eu digo que cada dia é um flash, né? De emoções, porque ele é uma criança travessa, como outra criança, tá cheio de crianças que são espoletas, né? Que a gente fala. E os Aham. amigos, eles se divertem, eles dão risada, eles brigam com ele quando tem que brigar.
Muitas vezes ele vai jogar bola e ele faz gol contra, então você imagina as crianças chegam matando ele, mas é assim que ele aprende, é assim que ele aprende, que a gente se diverte e vamos tocando. Eu acho que são desafios do dia a dia, cada dia é uma novidade. É, que o Lucas fala, percebo que o preconceito existe apenas nos adultos, são muito bem recebidos pelos amigos. Parabéns, meninas, São, parabéns para você também, obrigada pelo comentário. E assim, às vezes, Lucas, as crianças também são perversas, né? Não é que todas são boazinhas, mas aí a gente está aí nesse mundo para tentar mudar isso, né? Graças a Deus as crianças têm vindo cada vez mais evoluídas, mas e você sabe que eu ainda. tive sorte com isso, porque o Júnior sempre teve muitos amigos na escola, amigos que ajudavam ele quando ele precisava de ajuda ou de apoio, ou de alguma orientação, ou de algum acompanhamento. Então, tem aqueles que são mais terríveis, mas não porque ele tem síndrome de Down, sabe? Eu acho que com ele sofreu até menos preconceito do que muitas crianças ditas normais sofrem muitas vezes por uma questão de cor ou por uma questão de ser mais gordo, de ser mais magro. Eu sinto até que nesse ponto ele tem mais apoio, que crianças que têm outro tipo de condições acabam sofrendo mais preconceito das próprias crianças. A gente ainda tem muito que evoluir, né? É isso. E aí são conversas como essa que eu acho que faz, que contribui, a gente fica uma gotinha, né? Lógico que é uma gotinha, mas de gotinha em gotinha a gente vai aí tocando mais e mais pessoas. Por isso que eu sou muito grata de você ter aceito esse convite, de você contar essa história aqui para essa audiência. Essa live tem a proposta de ser rapidinha, né? Meia hora, 40 minutos. Lógico que adoraria ficar aqui conversando, batendo um papo mais com você. Mas eu queria agradecer demais, demais, demais a participação de todos, a sua história, a Lubrate, a todos. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Estou aqui à disposição, tá bom? Muito obrigada, Tá, gente. Jô? Obrigada, por Beijo. favor, sigam lá a Luzia, sigam o Te Cuida e até a próxima live no domingo, às 9 horas da manhã. Beijinho. Beijo. Tchau. Tchau.